Bom dia, meus irmãos do YouTube, bom dia, meus irmãos do Instagram, tudo bem? Tudo tranquilo? Como vocês estão? Espero que todos estejam na graça de Deus, na paz de Cristo, perfeito? Então, meus irmãos, o estudo espírita de hoje é um estudo espírita especial. Especial por quê? Porque estamos aí na reta final, né, no final de um ano, tá certo? E, normalmente, no mês de dezembro, nós temos uma movimentação diferente em nossas vidas, né? Natal, por exemplo, combina com o quê? Combina com família, não é isso? E família combina com o quê? Combina com perdão. Não tem como você conviver em família sem perdoar, sem aprender a perdoar. Então, o tema de hoje, do estudo espírita de hoje, é sobre a dor ensina e o perdão liberta. Ok? A dor ensina e o perdão liberta. Natal combina com família, que combina com perdão. Então vamos trabalhar, vamos entender e ao longo desse vídeo eu vou dar uma dica para você, uma sugestão de como a gente pode pedir perdão e de como a gente também pode perdoar. Tá? Então ao longo desse vídeo, não perca, né? Nós vamos então passar essas sugestões, experiência pessoal que eu utilizo, exatamente para poder aprender a perdoar e aprender a pedir perdão. Perfeito? Então, vamos lá então. A dor ensina e o perdão liberta. Pessoal, como sempre, o pedido de sempre, né? Dá um joinha, ok? Compartilha, curte. Dessa forma você vai estar nos motivando a produzir conteúdo desta natureza, né? Buscando a reforma íntima, buscando ser uma pessoa melhor. E nada como o Natal, nada como o Réveillon que se aproxima, para que a gente busque a renovação, busque ser uma pessoa melhor. Perfeito? Vamos lá. Vou começar então pela dor. A dor ensina e o perdão liberta. Vou começar então pela dor, e depois então a gente trabalha a ideia, o conceito de perdão. A dor, meus irmãos, seja ela física, emocional, espiritual, faz parte de nossas vidas, né? Não há novidade nisso. Quando o mosquito te pica, né, essa informação vai para o seu cérebro e vai para o perispírito. Ou seja, o seu espírito também percebe a picada do mosquito. Qualquer dor que nós tenhamos, seja emocional, seja física, né, o espírito também sente essa dor. Tá? Então é bom ter essa compreensão, tá? Que o nosso corpo, né, está ligado ao perispírito, que por sua vez é a comunicação espiritual, é o invólucro do espírito. Né? O invólucro do espírito nós chamamos de perispírito, perfeito? Então, é exatamente por meio das adversidades e das dificuldades que nós aprendemos as lições mais valiosas. A gente não dá valor quando não há esforço, dificuldade envolvida. Né? As coisas que envolvem dificuldade, dor, né, nos transformam numa pessoa melhor. A dor nos mostra as nossas limitações, mostra as nossas fragilidades, as nossas falhas. Traz para a superfície aquilo que precisamos tratar, aquilo que precisamos evoluir, aquilo que precisamos aprender. Sem dor, não há esse processo de crescimento. Como eu digo com meus alunos, né? Crescer dói. Amadurecer dói. O processo de amadurecimento, né, do ego, né, envolve exatamente trabalhar essa dor, entender essa dor, compreender essa dor. Então, meus irmãos, momentos de dor são momentos que nos desafiam ao crescimento. São momentos que fazem com que a gente busque soluções, para que a gente possa nos reinventarmos, para que a gente possa dar novo significado para a vida, novo significado para as relações, novo significado para os momentos difíceis. Então, no momento de dificuldade, no momento de dor, a gente aprende a ressignificar as nossas relações com as pessoas,
as nossas relações com o mundo e com as coisas. Às vezes você precisa perder um objeto, né, para poder ressignificar e não dar tanto valor a esse objeto. Lembra? Amar a Deus sobre todas as coisas. Às vezes o nosso apego é tão grande que somente através de uma dor para que a gente possa aprender a desapegar. Então, meus irmãos, a dor é um convite para a autorreflexão, para o autoconhecimento, tá? Então, a gente não pode ficar dramatizando mimimi, né? Uma unha encravada, para algumas pessoas, é o fim do mundo. No Oriente, por exemplo, a dor ela é melhor trabalhada. Você vai conversar com o japonês que está com uma unha encravada, ele fala, tá doendo, né? Entendeu? Sem mimimi, entendeu? Sem aquele drama todo. Nós aqui do Ocidente dramatizamos a dor. Ela ganha uma importância muito grande. Sim, ela existe. Eu procuro trabalhar para diminuir essa dor. Não vou conviver com essa dor, com o espinho no pé. Não, tem que tirar o espinho do pé. Perfeito? Não estou dizendo que a gente tem que conviver com o espinho no pé. Não é isso. Mas não valorizar demais, não dramatizar demais. Meus irmãos, as dificuldades nos obrigam a questionar sobre nossos valores, sobre nossas prioridades. Você vai numa trajetória e às vezes você precisa de uma doença, você precisa de uma perda para ressignificar a vida. Quantas pessoas que nós conhecemos, depois de um infarto, né, ressignificou a sua vida? Começou a dar importância às coisas que realmente merecem importância. E são pequenas coisas, normalmente gratuitas. Então a gente precisa, muitas das vezes, passar por esse momento de fragilidade para que a gente aprenda algumas lições, né? Principalmente na questão do ego e né, que é egoísmo e orgulho. Então, meus irmãos, o processo de aprendizado, a dor ensina. Quando eu falo a dor, é a dor em todo sentido, é sofrimento, é dificuldade, né? A dor ensina. E é através dessa dor que a gente adquire sabedoria. E é através dessa dor que o nosso espírito, então, vai aprendendo novas lições. Lembra? O mosquito pica na minha mão, essa informação vai para o meu cérebro, passa para o meu perispírito, e o espírito também percebe a picada. Então, toda dor é para o espírito um momento de aprendizado, de ressignificar. E dessa forma nós vamos evoluindo. Quando a gente começa a dar valor, priorizar as coisas que realmente importam, como a presença de amigos, a presença de familiares, principalmente nessa época do ano, né, em que as famílias se esforçam para estarem juntas, dão seu jeitinho, né? Existe um momento em que todo mundo procura estar junto. De algum modo, né, as pessoas procuram estar. É um momento festivo. Percebe? Então, meus irmãos, a dor representa uma oportunidade de amadurecimento, que não seria possível sem essas pedras no caminho. Lembre-se, mar tranquilo não faz bom marinheiro. Então, agradeça, conforme Paulo de Tarso nos ensina, né? Em tudo dai graças. Não é porque, meu Deus, por que está acontecendo isso comigo? Não é porque, é para quê. Qual é a lição que eu preciso aprender? Qual é a lição que meu espírito precisa aprender? É desapegar? É dar valor às pessoas que estão em nossa volta? Então, se questione, a dor é um convite à reflexão. Para quê? Qual é o objetivo dessa dor? Será que eu preciso ter um infarto para trabalhar menos e dar mais atenção para minha família? Muita de nós precisa sim ter um infarto, porque senão não muda. Percebe como a dor ela é importante para fazer correção de comportamento, correção de pensamentos, mudança de mindset, mudança de mentalidade. Se não fosse a dor, as pessoas não mudariam, ficariam arrogantes, cada vez mais arrogantes.
orgulhosa, egoísta. A dor, meus irmãos, representa exatamente esse freio de arrumação, esse freio para corrigir a trajetória, que muitas das vezes vem em formato de doença, outras vezes em perda materiais, perda de emprego, de status social, de riqueza. Então a gente precisa aprender com a dor. Não é por quê, meu Deus, é para quê. Para que isso está acontecendo? Qual é o aprendizado? Que o mais importante, nós estamos numa escola, todo mundo sabe disso. Nós, como espírito, nós somos espíritos, estamos aqui aprendendo, estamos matriculados numa escola. Então, tudo, não cai uma folha de uma árvore sem o consentimento de Deus. Tudo que nos acontece tem um porquê, tem um objetivo, tem uma lição embutida. Então, vamos deixar de mimimi. Vamos utilizar a dor para, de fato, ao que ela se propõe, que é nos trazer um recado de Deus, nos trazer um ensinamento para o nosso espírito. Ainda estamos no processo de evolução. Então, meus irmãos, toda dor, toda dificuldade, todas as vicissitudes da vida traz um aprendizado para o nosso espírito. Perfeito? Vamos agora para o perdão. Então, a dor ensina e o perdão liberta, né? A dor ensina e o perdão liberta. Perdão. Beber um pouco d'água. Perdão. O perdão é um ato de libertação. Quando a gente perdoa, né, a gente escolhe não carregar um fardo de ressentimento, um fardo, um peso de raiva, de ódio, de vingancinha. O perdão nos liberta, meus irmãos, nos liberta de sentimentos negativos. Agora, perdoar não é esquecer, não é ignorar ou aprovar o que aconteceu, ou a agressão que você sofreu. Isso não é perdão. Perdão é você ressignificar aquilo que te aconteceu, tá? Ressignificar e seguir sua vida. Se o agressor cometeu alguma atrocidade com você, foi injusto, né? Não valorizou o que você fez, né? Bateu no seu filho, coisa do tipo, né? Bateu no seu carro. Se ele cometeu uma atrocidade com você, ele vai responder perante as leis divinas. Né? E se também estiver dentro de um crime na sociedade que estamos inseridos, você também tem a obrigação de denunciá-lo. Por que eu digo isso? Porque na sociedade, em sociedade diferente, os crimes são tratados de modo diferente. Eu lembro de uma reportagem de um turista que estava na Coreia do Sul e ele foi pedir informação à guarda de trânsito. E ele pôs a mão no ombro dela. E ele foi preso por causa disso. Porque você não pode pôr a mão numa autoridade policial, nem para pedir informação. Perceba, aqui no Brasil isso não aconteceria, porque na nossa sociedade isso não é crime. Lá na Coreia do Sul é. Então, meus irmãos, a pessoa cometeu alguma atrocidade, se estiver dentro da condição de crime na sociedade, você denuncia, mas independente disso, tem as leis divinas que vão, né, tomar conta da situação. Nada fica fora, né, do âmbito das leis divinas. Tenhamos essa noção, essa certeza. Então, se estiver dentro do conceito de crime, né, na sociedade atual, você denuncia. Por que eu falo isso? Porque a própria sociedade, o conceito de crime muda com o passar do tempo. Há 200 anos atrás, né, nós tínhamos a escravidão. E hoje nós temos, graças a Deus, a lei contra o racismo. Percebe como mudou em 200 anos o conceito de crime? Então, se a atrocidade que a pessoa, que o agressor cometeu, estiver dentro do conceito de crime, você denuncia as autoridades competentes. Mas, independente disso, as leis divinas são imutáveis. Então, nós devemos entregar a Deus para que Deus, então,
promova, através das leis divinas, as correções necessárias. Meus irmãos, quando a gente perdoa, a gente toma uma decisão consciente de deixar para trás ressentimentos, sentimentos negativos, e permite que a gente se desvincule do agressor. Que a gente não fique doente junto com o agressor. Que a gente não fique atrelado ao agressor. Quando a gente não perdoa, a gente fica alimentando um sentimento de ódio, de vingancinha, né? O que acontece? A gente cria um contrato de dor com aquele agressor. E esse contrato de dor fica aí há centenas de anos. Tudo começa com a agressão de uma pessoa a outra. Não aceitou essa agressão, vai revidar, vem a vingança, alimenta ódio, você cria um contrato de dor com o agressor. E vocês dois, então, vão vir encarnação a encarnação para tentar desfazer esse contrato de dor. Então, meus irmãos, conforme Jesus nos ensinou, perdoa 70 vezes 7, de modo infinito. Por quê? Você se liberta do agressor. Você não cria com ele um contrato, você não fica atrelado a ele nessa encarnação e nas outras. Percebe como alimentar ódio, sentimento de vingança em relação ao agressor só prejudica você. Só prejudica você. E isso se arrasta, meus irmãos. Está comprovado, se arrasta por centenas de anos. Então, a dor ensina e o perdão liberta. O perdão liberta você. Quando você perdoa alguém, você não está aprovando o que a pessoa fez. Você está se libertando dela. Só isso. Porque ela vai estar submetida às leis divinas. Ao perdoar, você se liberta. Você segue sua vida para o seu crescimento espiritual. Não fica atrelado em um contrato de dor, de ódio, de vingança com o agressor. E aí vocês vão ver encarnação a encarnação, junto, pai e filho, mãe e filha, avô, tio, para tentar desfazer esse emaranhado de sentimentos negativos. Então, tenhamos em mente, tá? Nós estamos aí nos aproximando do Natal. Então, a sugestão que eu dou para vocês, que eu faço, e funciona para mim, então vale a pena vocês testarem, é incluir nas orações diárias que vocês têm até o Natal, né, já que você tem uma grande probabilidade de encontrar com essa pessoa, e mesmo que não tenha, mas você inclui nas suas orações diárias, você pede perdão se você tem consciência que você cometeu alguma injustiça, que você exagerou em algum momento. Ou você perdoa se você tem essa consciência que o outro exagerou em relação a você. Coloca isso nas suas orações, diariamente. O que isso vai ajudar? Vai resolver? Não vai resolver. Está bem claro. Pedir perdão a Deus não resolve o problema que você tem com o seu irmão. Mas pedir perdão nas suas orações já é o primeiro passo para que isso aconteça. Tá certo? Então, quando você estiver diante do seu irmão e você já vem se preparando com antecedência nas suas orações, pedindo perdão ou perdoando, você vem se preparando. Quando você estiver diante do seu irmão, fica mais fácil, natural, você chegar, ô meu irmão, me perdoe, olha, aquele dia eu estava com a cabeça quente, eu exagerei, eu reconheço, me perdoa. Se ele quiser perdoar, ok, é bom para os dois. Se ele não quiser perdoar, o problema é dele, a sua parte você fez. Você cortou o contrato de dor que tinha com ele. Entenda? Ele não precisa te perdoar para você se ver livre. É você que tem que tomar atitude. Se ele perdoar, é bom para os dois. Não, tranquilo, beleza, já passou. Se ele não perdoar, é problema dele. Sua parte você fez. Então, quando você, nas suas orações, insere o pedido de perdão ou o ato de perdoar, você baixa o seu orgulho, porque quando você está ofendido, é porque seu orgulho está aqui, ó, na estratosfera. É o modo de você baixar o seu orgulho para poder falar com o seu irmão de modo natural quando houver oportunidade. Percebe? Por quê? Se você
tiver com o seu orgulho já lá embaixo, ou zerado, a pessoa pode falar o que quiser, você nem... Sua mãe é bonita, ok. Não se ofende. Perceba, para você ficar ofendido e guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, né? Ficar remoendo, regurgitando, é porque seu orgulho está lá na estratosfera. Então, é um bom modo da gente verificar o nível de orgulho que nós temos. A pergunta que eu faço a você é: com que frequência você se ofende? Quando você, de algum modo, é agredido verbalmente, por exemplo. É rápido? É porque seu orgulho está alto. E nós temos que domar as nossas más inclinações. Lembra? Então, esse processo, no ato de você pedir perdão ao seu irmão, você já está domando as más inclinações. Você está educando o seu orgulho. Ok? Então, repetindo, nas suas orações, você, então, pede perdão ou perdoa e vai se preparando. Isso prepara a sua mente, o seu orgulho, prepara o seu ego para quando você estiver diante daquele irmão, provavelmente na noite de Natal, você chega, dá aquele abraço apertado, fala assim: ó, meu irmão, cara, me desculpa, de coração, tava lá, cabeça quente aquele dia, olha, fiz besteira, tá? Gosto muito de você. Me perdoe. Me desculpa, me perdoe. Entendeu? Você se preparou para aquele momento. Então dá tempo, o Natal ainda não chegou, mas pode ser qualquer época do ano. É porque o Natal é um pretexto para a família se reencontrar, né? Mas pode ser qualquer época do ano, tá bom? Então, meus irmãos, o perdão é fundamental para a reforma íntima, para baixar esse orgulho, porque permite a liberação de sentimentos negativos, que são exatamente obstáculos para o nosso autoconhecimento. Então, guardar ressentimento, guardar mágoas, impede o nosso nosso progresso interno, o nosso processo de reforma íntima. Entenda, meus irmãos, as mágoas, os rancorzinhos, a vingancinha, nos prende no passado, naquele momento. Nos prende lá atrás, anos e anos depois. Nos prende, nos deixa ancorado. E quando você perdoa, você se liberta. Se liberta daquilo, você não vive no passado, você liberta daquele momento. Já não traz sentido para você. Você deve sim buscar aprendizado com o que aconteceu. E se a pessoa cometeu algum crime que na sociedade atual seja crime, denuncia. Ponto. Tá? Não é esquecer, mas se libertar. Quando a gente pratica o perdão, nós liberamos esse peso emocional e abrimos espaço para uma transformação positiva, para uma evolução espiritual. Outra coisa, lembre que não existe injustiça na lei divina. Será que o que você sofreu não é exatamente resultado do que você plantou lá atrás? De uma atrocidade que você cometeu lá atrás? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Só um minuto, pouco d'água. Eu lembro que um amigo de Chico Xavier tinha um escritório de contabilidade e esse escritório de contabilidade foi furtado durante a madrugada. Levaram tudo do escritório, tudo. E aí, na próxima oportunidade que ele teve com o Chico, na noite seguinte, ele comentou com o Chico Xavier: olha, Chico Xavier, aconteceu uma coisa comigo horrível. Meu escritório foi furtado, levaram tudo. A Chico olhou para ele e falou: que bom devolver, né, meu filho? Que bom. Ou seja, em existência passada, em encarnação passada, ele praticou isso. E agora estava devolvendo. Então, meus irmãos, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Será que a injustiça que você está sofrendo hoje, do seu filho, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, será que você não praticou essa injustiça em outra existência? Então, não é por quê, meu Deus, é para quê. Qual é a lição que nós temos que aprender? Não cai uma folha de uma árvore sem que Deus permita, tá certo? Não há injustiça no plano divino.
E nós sabemos que nós cometemos muita atrocidade. Nós sabemos disso. Né? Por isso que a gente precisa aprender a perdoar. Perdoar fecha a ferida. Tá? Então, a gente precisa, e melhor do que perdoar, é transcender o ego. O que é transcender o ego? É exatamente quando nada mais te ofende. Né? Aqui, teu orgulho, você zera. Então, a gente precisa transcender o ego, tá? Que é um estágio mais avançado, é um estágio que a gente precisa não se ofender com as agressões alheias. Né? Eu lembro que Mahatma Gandhi estava dando uma entrevista, e aí o jornalista perguntou: Mahatma Gandhi, né? Você que passou por esse processo de libertação da Índia, né, junto à Inglaterra, que a Inglaterra, então, dominou a Índia por um tempo, né? Você precisou perdoar alguém em algum momento? Você sente a necessidade de perdoar? Aí o Mahatma Gandhi falou assim: olha, nunca precisei perdoar ninguém. Aí o jornalista, então, já, né, pensou na manchete do jornal: Gandhi não perdoa. Não é isso? Opa, furo de reportagem. E o Mahatma Gandhi, então, responde: nunca precisei perdoar ninguém porque nunca me senti ofendido. Por pior que seja a atrocidade ou a agressão, nunca me ofendeu. Ou seja, transcendeu o ego. Ele estava além do ego, além das mazelas do ego, que é exatamente o quê? O egoísmo e o orgulho. Então, quando você não se ofende com as agressões alheias, é que você está numa outra fase, num outro momento, você superou o ego, transcendeu o ego. Tá? Então é bom que a gente tenha essa noção. Quando a gente se ofende com qualquer coisinha, é porque nosso orgulho está lá na estratosfera, já passando. Perfeito? Meus irmãos, quem está aqui no YouTube, eu vou compartilhar com vocês uma tela, tá? Para a gente, então, continuar o nosso estudo da doutrina espírita, agora com trechos de livro, né, da doutrina espírita, que fala sobre as fronteiras do perdão. Né? Primeiro livro, um pouco d'água. O primeiro livro que nós temos aqui é sobre Candeias na Noite Escura, de João Marcos, que é pseudônimo de Hermílio Corrêa de Miranda. Vamos lá. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim que eu lhe perdoe? Será até 7? Porque havia esse costume na época, né? Até 7 por pessoa. E Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas que seja 70 vezes 7. Ou seja, de modo infinito, né? Pedro era um espírito objetivo e prático. Queria definições precisas e muito claras. Ainda não fora promovido de pescador de peixes a pescador de homens, como lhe prometera o mestre. Preocupado com o problema do perdão, interpelou frontalmente o amigo maior. De sua pergunta, podemos inferir que era tolerante e bom, porque admitia perdoar 7 vezes, ou melhor, até 7 vezes. Talvez traçasse por aí os limites do perdão, mas as fronteiras que Cristo lhe fixava estavam muito além. Em primeiro lugar, a lição de tolerância, sempre perdoar, sem reservas, sem limitações, sem imposições, sem condições, perdão puro e simples, sincero e acabado. O perdão repetido desencoraja o ofensor, faz-o pensar, lança no seu espírito o sentimento de generosidade, do amor. O que precisa do nosso perdão está em erro porque ofende, maltrata e faz sofrer. O que perdoa exercita sua paciência e entesoura a moeda luzente do resgate. Em segundo lugar, o que perdoa se liberta. Dispondo do livre-arbítrio, poderia devolver a ofensa, retrucar a bofetada com a outra,
gravitar mais alto ao grito que ouviu. Não, ou gritar mais alto ao grito que ouviu. Optando pelo perdão, escapou o compromisso. Rompeu o ciclo vicioso que o manteria acorrentado ao seu algoz, alimentando ódios, dando novo alento e novas formas de vingança. Lembra, meus irmãos, que eu falei que o perdão liberta. Na hora que eu não perdoo meu agressor, o que acontece? Cria-se um contrato de dor. E a vingança, o ódio, o rancorzinho, tudo isso alimenta esse contrato de dor. Alimenta. E aí vocês, o agressor e você, né, constroem um contrato de dor que vai perdurar por centenas de anos, encarnação após encarnação. Então perceba, o perdão liberta você. Liberta você. Ele vai pagar, né, segundo as leis divinas. O agressor não está fora das leis divinas. Ele não foge às leis divinas. E você se liberta dele. Então, perdoar é um ato de inteligência, acima de tudo. Mas, para isso, você precisa dominar o ego. É como eu falei ainda agora. Como é que eu faço a perdoar alguém? Primeiro, insira em suas orações. Perdoe nas suas orações. Ou peça perdão. Porque dessa forma você vai se preparando para quando estiver diante daquela pessoa que você agrediu, por exemplo, você chega, dá um abraço apertado nela, fala assim: ô, meu irmão, minha irmã, minha tia, minha mãe, meu pai, me perdoe, olha, aquele dia eu estava cabeça quente, exagerei, falei besteira, me arrependo. Se ele perdoar, é bom para os dois. Se ele não perdoar, problema dele, mas para você funcionou. Você se libertou dele. Porque todos nós somos espíritos, independente do vínculo sanguíneo que nós temos. Então, meus irmãos, qual é o segredo? Qual é a tática que eu utilizo? É incluir nas minhas orações o ato de praticar o perdão. Eu peço perdão, falo o nome da pessoa, ou perdoo, falo o nome da pessoa. Então, vou incluindo, em algum momento, né, principalmente agora, final de ano, em algum momento, eu vou me reencontrar com essa pessoa, e aí eu peço perdão a ela, ou perdoo. Tá? Então, vai a dica. Não crie contrato de dor com as pessoas que estão em sua volta. Principalmente a família, né? Porque Natal combina com família, que combina com perdão. Não há família sem há perdão. Não há Natal sem família. Ok? Então, continuando o livro. Um pouco d'água. É uma espiral das paixões desatreladas, né? E isso dificulta a evolução, tá? É verdade, o perdão liberta. Aquele que perdoa e oferece a outra face não é covarde, é sábio. Tá certo? Compra com a aparente fraqueza de um minuto efêmero a paz duradoura de um futuro que permanece. De que serve matar o que mata? Bater no que bate? Ferir o que fere? Se a lei prende da mesma forma, da mesma algema, os contendores. Então não importa quem bateu primeiro, né? Os dois vão para a cadeia. O ódio encadeia e sufoca suas vítimas e só as deixa quando o perdão desata as armaduras, as amarras, né? O que mais depressa perdoa, mais cedo levanta voo para regiões de paz interior. Enquanto odiarmos, estaremos em dívida perante a lei. E os nossos algozes poderão livremente exigir de nós o resgate de nossas faltas. Ingenuamente, arvorados em cobradores de Deus, nomeados por si mesmos, ministros e executores da lei. Então, não somos nós que iremos julgar e condenar alguém, por pior que seja a atrocidade. Deixemos essa função para Deus. Ele sim tem autoridade e poder para isso. Tá? Já muito fizemos disso no passado e hoje, aqui e ali, reincidimos no erro trágico. Esquecido de que, naquele momento fatal,
assinamos novas promissórias de moeda de corrente da dor, que cada qual ajuste perante a sua própria consciência, ultrajada suas dívidas e remorso. Não cabe a nenhum de nós assumir o papel antipático e doloroso de meirinhos impiedosos da vontade de Deus, punindo em nome do Senhor. Não somos nós que vamos vingar, dar o troco, tá? Aqueles que ofenderam, não a nós, que nada somos, mas as leis que nos protegem a todos. Não é essa a vontade dele, de Deus, tá? Que cada um se recomponha livremente diante da ordem universal perturbada. Não sejamos nós o veículo do escândalo de que nos falava Jesus. O ajuste é sempre necessário, porque assim o exige a nossa consciência desassossegada. Mas recusemos sempre com firmeza o papel de instrumento da dor alheia. Então, meus irmãos, é melhor receber um tapa do que você dar esse tapa. Recusemos sempre o papel de instrumento na dor alheia. Em Lucas capítulo 7, versículo 41 a 43, está lá. Narrou a parábola dos dois devedores, destacando que aquele mesmo a quem o rei perdoara uma dívida de 10.000 talentos, não fora capaz de perdoar, a seu turno, uma conta insignificante de 100 dinheiros. Então, na oração do Pai Nosso, a gente fala, né? Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Ou perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Então, como é que Deus vai te perdoar se você não consegue perdoar o seu irmão por coisa menor que ele tenha feito? Para um pouquinho e pensa. Se nós estamos pedindo perdão a Deus pelas nossas atrocidades, principalmente do passado, né? Nós viemos da brutalidade. Se a gente está pedindo perdão a Deus, como a gente não quer perdoar o nosso irmão, que em algum momento ele também exagerou, tá? Pedimos perdão de dívidas vultosas, de negros pecados, de erros clamorosos, no mesmo instante voltados para o irmão, que nos ofendeu apenas com uma observação desatenta. Lhe exigimos o reparo imediato, inapelável. Pedimos muito e não queremos dar coisa alguma. Devedores relapso, revestidos de falsa humildade. Somos cobradores impiedosos e altivos. Enquanto isso, seguimos errando pela vida fora. Erros que atingem irmãos nossos. Eles causam dores e aflições, cuja profundidade e intensidade nem sequer imaginamos. Erros que, cometidos invariavelmente contra o semelhante, são também contra nós mesmos, porque, ao cometê-los, marcamos encontro com a dor da reparação. Meus irmãos, a lei divina é sábia. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então não é porque, meu Deus, por que está acontecendo comigo? Não é porque, é para quê. Se está acontecendo, é porque lá atrás você fez coisa provavelmente até bem pior, tá? É bom que o irmão a quem ferimos tenha aprendido a perdoar 70 vezes 7. É bom para ele. Para nós que o ferimos, no entanto, o débito permanece. O agressor, mesmo que o outro te perdoe, é bom para ele. Se você agrediu, você está em débito com a lei divina. E você vai ter que reparar esse débito, de um jeito ou de outro. Ou com amor, ou pela dor. Tá? Podemos, no momento da ofensa, avaliar de cabeça fria a extensão da dívida subscrita. Seríamos capazes de prever quando e onde e como vamos poder repor as coisas no seu lugar. Quantas vidas decorrerão até que novamente nos encontremos com um irmão maltratado, em condições de curar-lhe a ferida com a carícia do nosso amor?
Compõe-te com teu irmão enquanto estás a caminho com ele, dizia Jesus. Mais tarde, certamente o faremos, porque essa é a lei. Mas as lágrimas estarão em nossos olhos, quando nada, né, pelo tempo esbanjado. Então, mais tarde, você terá que assumir essa responsabilidade, reparar esse erro, de um jeito ou de outro, meus irmãos. A lei divina é sábia, tá? Estaremos aí, já prontos para novas caladas espirituais, mas aí presos penosamente à retaguarda das sombras, porque, conforme na visão de Nabucodonosor, temos a cabeça de ouro finíssima, cheia de boas intenções, mas os pés são de ferro e de barro, guardando a rigidez das suas formas e lembranças, das vezes que calçamos cheios de ódio sob a garganta do irmão que implorava o perdão e a vida, né? Das vezes que calcamos cheios de ódio sob a garganta do irmão que implorava pelo perdão e pela vida. Então, você às vezes tem um entendimento, né? A cabeça tem clareza sobre as coisas, mas cometeu tanta atrocidade que você está chumbado na crosta da terra, tá? É grande a dor desse momento em que compromissos tão antigos e esquecidos na memória do ser encarnado ainda nos prende aos pés amaranhados de aflição. Então, meus irmãos, todos esses compromissos estão aqui no nosso, como diz Joana de Ângelo, no nosso inconsciente profundo, porque foram resultado de vidas passadas e que a gente só tem um jeito de pagar, só tem um jeito de limpar esse perispírito através da prática do amor. Lembra da epístola de Pedro? O amor cobre uma multidão de pecados. Ah, mas eu não vou praticar o amor com meu semelhante, né? Não vou ajudar, não vou ser bom, não serei indulgente. O que vai acontecer? Essa dor será passada para o corpo através de doenças. Tá certo? Enquanto nossos olhos angustiados contemplam as paisagens tranquilas que nos esperam quase ao alcance das nossas mãos. Senhor, ensina-nos outra vez a lição do perdão, instrumento do amor, essa força universal que sustenta o átomo e as galáxias, a ameba e os anjos. Novos Pedros, sequiosos de aprendizado e de paz, te buscamos na imensidão da tua paciência, da tua paciente caridade, para que nos repitas imensamente e mansamente 70 vezes 7, que precisamos perdoar outras tantas vezes. Só assim, Senhor, estaremos seguros de não ser entregue aos nossos algozes, até que se resgate todas as nossas dívidas. Ao contrário, Senhor, estaremos com as nossas mãos imperfeitas, estendidas aos irmãos, outros mergulhados na dor, a fim de que, juntos, nos levantemos para Deus, como tu o queres. Perfeito? Próximo livro. Diálogo com as Sombras, Teoria e Prática, de Hermílio Corrêa de Miranda, nós temos. Jesus imortalizou o texto da oração dominical. Pai Nosso, perdoa-nos as nossas dívidas. Relata Mateus capítulo 6, versículo 12. Assim como perdoamos nossos devedores. Nos versículos 14 e 15 desse mesmo capítulo, Jesus é ainda mais explícito, que se perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vós perdoará o vosso Pai Celestial. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará as vossas ofensas. O perdão que concedemos àquele que nos feriu não lava a honra do ofensor. Não lava o ofensor do seu pecado, ou seja, da sua falta, mas libera o ofendido,
que, com o perdão, evita que se reabra um círculo vicioso do crime para resgatar o crime. Então, meus irmãos, como eu falei, quando a gente perdoa, a gente se livra do agressor, porque ele está submetido às leis divinas. E você não precisa estar preso num ciclo vicioso de praticar um crime, né, para resgatar outro crime. Quando a gente alimenta sentimentos de ódio, vingancinha, é isso que acontece. A melhor coisa que a gente pode fazer para nós é perdoar. O perdão ele é importante principalmente para quem foi ofendido, porque o ofensor está diante das leis divinas, tá? E vai ter que reparar de um jeito ou de outro. Nesse angustioso ciclo de fogo e lágrimas, de revolta e dor, ficam presas por séculos e séculos multidões enceguecidas pelo ódio e nunca saciadas pela vingança. Pois a vingança não sacia coisa alguma, ela apenas junta mais lenha à fogueira que arde. Por muito tempo, achamos que toda essa doutrina do perdão fosse apenas um belo conjunto de figuras de retórica. A doutrina dos espíritos veio propor-nos um entendimento infinitamente mais racional e objetivo de que o perdão liberta. Então, meus irmãos, a dor ensina, traz um ensinamento. Não é porque, é para quê. E o perdão liberta. Liberta desse acorrentamento junto ao agressor. Seguindo, não é uma simples teoria, é uma verdade que o Cristo nos ensinou, mas que tanto temos relutado em experimentar. Lembra que eu expliquei ainda agora? Você começa a praticar o perdão nas suas orações. Não que isso vai resolver, não vai. Mas você se acostuma, você baixa seu orgulho e se prepara para pedir perdão quando você estiver diante do seu irmão, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu tio, da sua tia, do seu vizinho. Se prepara, você consegue baixar o seu orgulho. Porque o que dificulta você pedir perdão é exatamente o seu nível de orgulho. Essa mazela que a gente traz no ego. Você não consegue se humildar, mesmo sabendo que você exagerou, mesmo sabendo que você foi além do que deveria ter ido. Você não consegue porque seu orgulho não deixa. Então, uma estratégia para vencer esse orgulho é incluir nas suas orações diárias o ato de pedir perdão e de perdoar, tá? Seguindo, próximo livro, Terapia da Paz, de Donizete Pinheiro, fala sobre a raiva. Raiva. Mariana, uma menina de 10 anos, ficou toda feliz, ganhou um presente, um joguinho de chá. No dia seguinte, a amiguinha Júlia veio bem cedo convidá-la para brincar. Mariana não podia, porque ia sair com a mãe. Então, Júlia lhe pediu que emprestasse o joguinho de chá para que ela pudesse brincar sozinha na garagem do prédio. Mariana não queria emprestar, mas a amiga insistiu muito e ela acabou concordando, fazendo questão de demonstrar todo o seu ciúme por aquele brinquedo tão especial. Ao retornar, encontrou jogado no chão, todo quebrado e faltando peças. Chorando e toda nervosa, Mariana desabafou. Está vendo, mamãe, o que a Júlia fez comigo? Emprestei meu brinquedo e ela estragou tudo. E ainda deixou jogado no chão. Totalmente descontrolada, Mariana queria, porque queria, ir ao apartamento de Júlia pedir explicações. Mas a mãe, com muito carinho, ponderou. Filhinha, lembre-se daquele dia quando você saiu com seu sapatinho novo, todo branquinho, e um carro passando jogou lama nele? Ao chegar em casa, você queria lavar imediatamente aquela sujeira, mas a vovó não deixou. Você lembra do que a vovó falou? Ela falou que era para deixar o barro secar primeiro. Depois ficava mais fácil limpar. Pois é, minha filha.
Com a raiva é a mesma coisa. Deixa a raiva secar primeiro. Depois fica bem mais fácil resolver tudo. Mariana não entendeu muito bem, mas resolveu ir para a sala ver televisão. Logo depois, alguém tocou a campainha. Era a Júlia, toda sem graça, com um embrulho na mão. Sem que houvesse tempo para qualquer pergunta, ela foi falando. Mariana, sabe aquele menino mau da outra rua que fica correndo atrás da gente? Ele veio querendo brincar comigo e não deixei. Aí, ele ficou bravo e estragou o brinquedo que você havia me emprestado. Quando eu contei para a mamãe, ela ficou preocupada e foi correndo comprar outro brinquedo igualzinho para você. Espero que você não fique com raiva de mim. Não foi minha culpa. Não tem problema, disse Mariana. Minha raiva já secou. E tomando a sua coleguinha pela mão, levou para o quarto para contar a história do sapato novo que havia sujado de barro. A raiva, no estágio evolutivo em que nos encontramos, é um sentimento natural. Surge quando nos sentimos ofendidos, magoados ou contrariados. Quando ficamos com raiva, altera-se nosso estado emocional e nos desequilibramos. Também o corpo se altera, o coração bate acelerado, o sangue sobe à cabeça, o estômago fica embrulhado e algumas vezes dá vontade de chorar. O que diferencia as pessoas em relação à raiva é como conseguem lidar com ela. Algumas não têm qualquer controle sobre esse sentimento. Ficam revoltadas, gritam, ofendem, quebram as coisas, agridem e podem até matar. Outras não são capazes de nenhuma reação e engolem a ira, que mais adiante se transforma em doença. Existem aquelas que explodem, mas logo a raiva passa e tudo volta ao normal. Mas há também as que nunca esquecem a ofensa e carregam a mágoa por toda a vida. Fica preso no passado. Quem sabe lidar com a raiva sofre e faz sofrer. Não, desculpa. Quem não sabe lidar com a raiva sofre e faz sofrer. O melhor que se pode fazer é deixar a raiva secar, porque então fica mais fácil retirar. Por isso, quando ela chegar, no primeiro momento é bom silenciar, para não nos arrependermos de uma reação impensada depois, né? Em seguida, oremos a Deus, pedindo forças para acalmar a mente e o coração, a fim de que possamos resolver o problema com serenidade. Foi o que eu acabei de falar nesse vídeo, né? A gente usa a oração como um mecanismo, um instrumento, pedindo força ao nosso mentor, pedindo força a Deus, ao nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente possa lidar, depois que a raiva secar, lidar com essa questão de modo não vingança, não rancorzinho, não é certo? Mas de um modo mais tranquilo, mais sereno, mais inteligente. Então, usemos a oração com esse propósito também, tá? Se for preciso, gastemos as energias negativas acumuladas fazendo esporte, caminhadas ou qualquer outra atividade. Quando você também está naquele momento muito tenso pelo acontecido, né, em função do acontecimento, você deve extravasar correndo, na academia, fazendo alguma coisa, dançando, que extravase, que libere essa energia negativa que ficou acumulada no seu corpo, represada no seu corpo. Ao invés de você explodir com o agressor e aí criar um contrato de dor, você explode praticando alguma atividade física, tá? Finalmente, se alguém nos ofendeu, é indispensável usar o perdão, porque o perdão liberta e devolve a paz ao coração. Se possível, procuremos aquele que nos ofendeu e tentemos uma reconciliação. Sempre é possível, se a gente se preparar, né?
Lembrando que Jesus sempre nos convida à fraternidade e à concórdia. O Mahatma ensinava que, quando atingimos a consciência do eu espiritual, ultrapassamos horizontalmente a horizontalidade do ego. Nesse sentido, não existe ofensas, pois estaremos ali, além da vingança e além do perdão. Então, Mahatma Gandhi, né, ele ensinava isso. Quando você ultrapassa a horizontalidade do ego, nada te ofende. Nada te ofende, tá? Porque a gente se ofende porque nosso orgulho, nosso egoísmo estão muito alto. E ok, estamos no processo de melhorar, eu entendo isso. Não é ficar se culpando também. Agora, admitir que você tem um orgulho lá na estratosfera é o primeiro passo. Porque se o seu orgulho tivesse em patamar mais condizente, a ofensa não te atingiria. Se te atingiu, é porque você tem um orgulho que precisa ser trabalhado, tá? Então, meus irmãos, a mensagem de hoje é essa. A gente está aí próximo a um período natalino. Natal combina com família, que combina com perdão. Então, como é que a gente faz? Se a gente magoou alguém ou se alguém nos magoou, inclui na oração diária. Peça perdão, perdoe. Libera essa energia, não represa, não contém essa energia, esse sentimento negativo, libere. O grande problema é que a gente retém, fica preso no passado, naquele momento, naquela história. A gente fica preso. Libere, perdoe, peça perdão. Libere essa energia. Quebre esse contrato de dor com o agressor. E, se possível, principalmente se você foi o agressor, né, do acontecimento, se você é o agressor, então, quando você estiver diante da pessoa que foi agredida, pai, mãe, filho, irmão, tio, vizinho, chefe, você vai lá, meu amigo, aperta a mão, dá um abraço, me perdoe, estava com a cabeça quente, eu sei que eu errei, me perdoe, tá? Se a pessoa falar um monte de besteira, desculpa, é problema dela. Você fez sua parte, você se libertou dela. Que tem pessoas que aproveitam essa oportunidade, né, para poder com um incidente na sua jugular. E ok, fique inerte, né? Faça cara de paisagem, não reaja, senão aí você cria um novo contrato de dor, aí não resolve, né? E ok, você fez a sua parte. Tá? Se ela perdoou ou não, é problema dela. Tá bom, meus irmãos? Muito obrigado a todos. Bom dia, bom final de semana e até o próximo estudo da doutrina espírita. Um abraço, pessoal. Tchau.